Qual é a grande diferença entre anticorpos e linfócito T citotóxico? Ambos são sistemas de defesa. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que os anticorpos funcionam quando eu tenho uma proteína ou quando eu tenho um patógeno fora das minhas células. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, tá? Vamos falar sobre imunidade celular e imunidade humoral. Muito se tem falado sobre isso, né? Vamos então, em primeiro lugar, eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho melhor o que é esses dois tipos de imunidade que a gente tem no nosso organismo, que células que estão envolvidas e como é que isso nos ajuda a nos defender de patógenos ou de substâncias estranhas que entram no nosso organismo, tá? Então vamos primeiro identificar quem são os atores, vamos identificar quem são as células. Então, quando eu vou no laboratório e faço o exame, faço um hemograma, tem um pedaço do hemograma que se refere a duas células em particular, os monócitos, que também são chamados de macrófagos, e os linfócitos. Tá? Então, vamos nos focar nesses dois tipos de células, nos macrófagos e nos linfócitos. Dentro do grupo dos linfócitos, a gente tem três tipos de células principais ali dentro. Então, quando eu olho os linfócitos, eu tenho três tipos de células ali dentro. Eu tenho os linfócitos B, tá? Os linfócitos B são as células, na verdade, que produzem os anticorpos, tá? Então, os linfócitos B que estão presentes no nosso sangue também estão presentes no baço e nos nossos linfonodos, nas nossas ínguas, né, que a gente fala comumente, tá? Então, eu tenho esse grupo de células que são os linfócitos B e que estão envolvidos na produção de anticorpos, que tem a ver com a resposta humoral. Muito bem, dentro desse mesmo grupo de linfócitos, a gente tem o que a gente chama de linfócitos T. Os linfócitos T, tá, podem ser subdivididos em dois grandes grupos. Os chamados linfócitos T helper, tá, ou T auxiliares, tá, e os linfócitos T citotóxicos. Tá. Os linfócitos T helper, tá, também são conhecidos como CD4 positivos. E os linfócitos T citotóxicos também são conhecidos como os linfócitos que são CD8 positivos. Então, só para recuperar, nós temos dentro do grupo dos linfócitos, os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, onde a gente tem linfócito T helper e linfócito T citotóxico. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho mais profundamente agora dentro desses linfócitos T. Os linfócitos T helper, eles servem para quê? Eles servem para auxiliar o sistema imunológico a gerar a resposta imune. Tá? Então, os linfócitos T helper, que são essas células CD4 positivos, estão lá para estimular o sistema imunológico a produzir ou anticorpos ou linfócitos T citotóxicos. Tá? Muito bem. E eles fazem isso como? Eles produzem uma série de substâncias chamadas de citoquinas ou citocinas que vão ajudar, então, a proliferar essas células, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T citotóxicos. Bom, qual é a função dos linfócitos T citotóxicos? Os linfócitos T citotóxicos estão ali para quê? Eles fazem uma varredura de todas as nossas células, e eles tentam identificar que células que possuem dentro delas alguma coisa estranha ao nosso organismo. Então, o linfócito T citotóxico é o nosso guardião para saber se existe algo diferente dentro das nossas células. Esse algo diferente pode ser, por exemplo, um vírus, ou pode ser, por exemplo, uma mutação. Então, a forma como o nosso sistema imunológico consegue detectar problemas dentro das nossas células é através dos linfócitos T citotóxicos. Muito bem. Vamos imaginar agora que esses linfócitos T citotóxicos, eles têm que conseguir enxergar o que está acontecendo dentro das nossas células. Tá? E aí entra um outro aspecto do nosso sistema imunológico que é muito interessante. Como o linfócito T citotóxico ele não entra para dentro da célula, ele tem que ter um jeito de, olhando na superfície da célula, tá?
conseguir enxergar o que está acontecendo dentro da célula. E para isso, essas células utilizam um sistema, tá, que é muito interessante, que é chamado de MHC, também conhecido como HLA. HLA é o que a gente olha quando a gente vai fazer transplantes. A gente diz, as pessoas têm que ser compatíveis para fazer transplante, e aí a gente mede o HLA. Acontece que cada um de nós tem um tipo de HLA diferente. E essa molécula, esse HLA, ou também chamado de MHC, qual é a função dele dentro do nosso organismo? É mostrar para o linfócito T citotóxico o que está acontecendo dentro da célula. Então, olha a diversidade de mecanismos que a gente está envolvido aqui. Para que o linfócito T citotóxico, que é o nosso guardião das coisas que estão acontecendo dentro da célula, possa identificar algo errado dentro de uma célula, o que tem que acontecer? Este algo errado, essa proteína errada ou este vírus que está dentro da minha célula, ele tem que ser apresentado no MHC que está na superfície da célula. Tá? Então, se eu tenho um vírus dentro da célula, o que vai acontecer com esse vírus? Partes desse vírus, essas partes a gente chama de peptídeos, quer dizer, partezinhas deste vírus, tá, vão ser apresentados nesse HLA. Uma vez apresentados no HLA, o que vai acontecer? As células T citotóxicas que ficam fazendo essa guarda das nossas células vão lá e vão identificar nesse MHC ou HLA algo estranho. E quando eles encontram algo estranho neste HLA, o que eles fazem? Eles vão lá e destroem esta célula. Vamos recuperar então o nosso conhecimento até agora. Tá? Nós falamos que no nosso sangue a gente tem um subgrupo de células chamadas de linfócitos. Esses linfócitos são subdivididos em dois grandes grupos, que são os linfócitos T citotóxicos e os linfócitos T helper. Qual é a função dos linfócitos T helper? Também chamados de CD4 positivo. A função deles é auxiliar, como o próprio nome diz, né, o sistema imunológico a desenvolver uma resposta imune, tá? Seja ela humoral, seja ela celular. Qual é a célula que está envolvida na resposta celular? O linfócito T citotóxico, também chamado de CD8 positivo. Muito bem. Como é que o linfócito T citotóxico, CD8 positivo, consegue enxergar que tem algo de errado dentro da minha célula? Porque dentro das nossas células, a gente tem um mecanismo pela qual ela mostra para o sistema imunológico, através de um outro tipo de estrutura, que é o nosso HLA ou MHC, mostra pedacinhos das proteínas que estão dentro das nossas células. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um vírus dentro da minha célula, tá? Esse vírus está produzindo uma proteína que não é própria, uma proteína estranha ao meu organismo. O que vai acontecer? O vírus está dentro da célula, ele vai ser apresentado, vai ser mostrado nesse MHC, tá? E aí vai vir a célula T citotóxica e vai enxergar aquele pedacinho estranho dela nesse MHC, e vai dizer assim, essa célula eu tenho que matar. E aí eu vou lá e destruo essa célula. Do outro lado, a gente falou em linfócito B. Linfócito B produz anticorpos. Qual é a grande diferença entre anticorpos e linfócito T citotóxico? Ambos são sistemas de defesa. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que os anticorpos funcionam quando eu tenho uma proteína ou quando eu tenho um patógeno fora das minhas células. Se esse patógeno estiver no meu sangue ou fora de qualquer célula, os anticorpos vão poder ir lá se ligar naquela substância estranha. Então, o nosso sistema imunológico evoluiu para ter dois tipos principais de resposta imunológica. O que a gente chama de resposta humoral, que tem a ver com anticorpos. Quais são as células que estão envolvidas aí? Os linfócitos B
que produzem os anticorpos e vão atacar substâncias que estão fora de nossas células. Do outro lado, a gente tem os linfócitos T citotóxicos. O que faz o linfócito T citotóxico? Ele elimina, ele destrói células que têm algo de estranho ou algo de errado dentro delas. Então, esses dois mecanismos são muito importantes para a gente entender. E no meio desses dois mecanismos, eu tenho os linfócitos T helper, os CD4 positivo, que fazem o quê? Eles ajudam, eles que modulam, eles que aumentam essa resposta imunológica, tanto os linfócitos T citotóxicos quanto as células B.